Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio do Máquina de Lavar. Hoje eu estou com um tanto de cansaço psicológico. Eu não sei, minhas emoções, meus sentimentos são muito 8 ou 80. Ou eu estou com uma animação muito forte, ou eu só entro em algum tipo de baixa que não me dá muita vontade. Deve ser por isso que eu falo muito sobre temas como vontade, como energia, como tudo isso, justamente por conta de minha própria energia ter 6 sentimentos de sobrecarga. Então, é um costume que eu tive em minha vida. Por exemplo, às vezes eu tô com uma sinergia com combustível muito fortificado. Daí, porra, eu sinto que eu posso fazer tudo. Eu sinto que realmente eu quero explorar ideias, que eu quero explorar um monte de coisas, mas daí de repente, por minha mente tá tão ativa, tá tão rápida, parece que tem uma fricção aqui dentro, então gera um tipo de cansaço. Daí tem algumas variantes, tem 2 variantes especificamente. Ou, hã, é um tipo mais prolongado, eu consigo ficar nessa energia maior por algum tempo, só que isso vai me desgastando até um ponto que eu tenho um colapso. Um colapso não no sentido de eu ter uma explosão externa, embora isso já tenha acontecido, porque eu gera uma descarga em mim, mas também de, pô, meu corpo parecer um tanto morto, como se eu já tivesse tirado tudo que estava de mim e eu tenho que me recuperar, como se tivesse zerado a bateria do meu celular e eu tenho então que reiniciar. Só que às vezes é um pouco mais de uma leve alternância, onde eu não necessariamente estou em nenhum desses estados tão intensamente. Quer dizer, na verdade eu estou, só que eles podem ir trocando mais fluidamente durante poucos dias ou semanas. Não de forma até tão extrema, né, por exemplo, eu não vou ter esse colapso, essa falta de minha energia não fica no zero, só que daí é como se ficasse alternando entre, sei lá, 35 ou 80, 77, sei lá. E fi e fica ainda assim, né, numa certa corda bamba, essa intensidade. Eu não sei, talvez isso não seja normal, talvez eu deveria averiguar. Porque é algo realmente meu, algo que acontece comigo e não sei, talvez tenha formas melhores de eu conseguir lidar com essas coisas e eu devesse explorar. Mas pelo menos o fato de eu estar conseguindo conceitualizar isso aqui, racionalizar esse problema, e eu sempre fui uma pessoa bem autoconsciente acerca de meus próprios mecanismos, meus próprios modos de defesa, não tanto em relação a sentimentos. Meus sentimentos sempre são filtrados muito por uma lógica de pensamento ainda. Pelo menos em relações mais cotidianas da vida. Só que, enfim, eu sou uma pessoa autoconsciente no geral, e isso me permite ter uma facilidade maior em conseguir perceber algumas possíveis problemáticas minhas. A maior dificuldade nisso é talvez minha imaturidade de tá, eu percebo que tem algo acontecendo, eu percebo o mecanismo, a estrutura, só que eu tenho uma dificuldade de me conectar sentimentalmente ao ponto de julgar aquilo que eu sinto como um problema real de facto, e não só como algo que talvez seja normal ou só uma estranheza. Por exemplo, eu sempre tive essa tendência de minimizar muito.
pouco o que eu senti, porque, tá, se alguém me perguntasse: "Ei, você se acha uma pessoa diferente?", não, eu vou dizer: "Isso é uma bobagem, eu sou uma pessoa como todas as outras, uma pessoa normal". Só que daí isso também faz com que eu não veja certa particularidade nas minhas próprias experiências, e quando eu vou falar sobre elas para outra pessoa, elas se surpreendem e eu me surpreendo por perceber que não é tão normal assim, e isso pode ser uma dificuldade, mas que eu deveria realmente explorar mais. E isso é realmente um defeito meu, porque daí se eu não percebo o se eu não julgo aquilo que eu sinto como realmente um problema, como algo que eu tenho que melhorar, então eu nunca vou saber que eu realmente tenho que melhorar aquilo. Para mim só vai ser algo normal, todo mundo passa. E isso daí quando eu ter essa dificuldade naquele momento, eu vou entrar naquela típica crise, tá, mas porra, todo mundo consegue fazer isso, então eu deveria conseguir também. Só que o fato é que, por a essência, por a raiz do problema já não ser algo realmente comum, eu não vou conseguir fazer aquilo, porque isso vai demandar uma força psicológica que simplesmente é incabível para mim, então tem isso. Mas, ok, eu acho que pelo menos eu conseguir estar conseguindo cada vez mais perceber isso, porque antes, há uns anos atrás, era realmente um ponto cego. Eu demorei para conseguir, perceber isso como algo. Para mim era só nem passava pela minha mente. E muitas coisas assim não passavam pela minha mente. Eu deixava de pensar sobre muitas outras coisas, porque eu não sei, já tinha uma resposta formulada, então eu nunca pensava sobre o processo em si, que eu estava errado, porque eu tinha que começar, não pelo resultado, mas pela, né, tem que fazer um processo de pensamento, uma lógica. Hã, Só que eu não fazia, daí, pô, realmente não, o que eu posso fazer quanto a isso? Nada. Daí é uma merda, eu diria. Eh, mas eu, enfim, eu tô conseguindo melhorar quanto a isso. Isso é bom, isso é legal, isso é interessante. E eu não sei, eu acho que eu tenho esse sentimento de que eu fico cada vez melhor, mas é porque eu não necessariamente fico cada vez melhor. E na verdade, parcialmente eu até fico, porque eu confundo essa relação do bem psicológico com o próprio desenvolvimento. E claro que o desenvolvimento da maturidade, a bagagem, ela vai parcialmente influenciar tudo que eu sinto, só que não por completo. Então, né, não necessariamente eu estou melhor, mas em todos os aspectos, porque tem muita coisa que eu ainda nem sei o que eu tenho que melhorar e talvez eu seja péssimo em alguma outra coisa que, bom, não sei, eu não sei. O mundo é essa grande jornada de você ir descobrindo coisas, conceitos por meio das palavras. E eu sou suísta, mas é o que há, né? O tempo passa e você muda. Enfim, o episódio hoje vai ser um pouco mais curto, então é isso. Pelo menos foi um tema bastante conciso, eu diria. Eu estou com um tantinho de pressa, mas eu acho que foi legal, acho que foi interessante. Então é isso. Foi, eu acho. Deixa o like, se inscreva, curta e glória ao Homem-Aranha. Até logo.